Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e nesse vídeo trato do assunto sobre o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Veja o que não te ensinam nas igrejas. Toca a vinheta. Nesse vídeo eu abordo o comentário do nosso amigo Augusto Cardinal, o seu Augusto. Um forte abraço, meu querido. Peço desculpas pela demora no vídeo. Enfim, a gente vai organizando o tempo, Eu vi que ficou aí faltando fazer esse vídeo através do seu comentário, Que você apresenta aqui uma contradição dentro dos evangelhos. Eu estudei, o tema esses dias e eu falei, eu tenho que tratar esse tema no canal. Meu tempo é um pouco corrido, então às vezes não dá para mim ficar fazendo vídeo direto, mas sempre que eu posso, eu quero postar aqui vídeos no canal, trabalhar com os comentários das pessoas, independentemente da pessoa ser religiosa ou religiosa, certo? No comentário aqui, o Augusto ele comenta da seguinte forma: Walter, tudo bem? Permita-me dar uma sugestão de vídeo para você relatar a contradição do evangelho no tocante ao batismo de Jesus, onde os 3 evangelhos anteriores relatam ao arrebatamento dele, Jesus, pelo Espírito Santo no deserto, para ser tentado por Satã. Já no evangelho de João, nem sequer menciona este evento, afirmando que no dia seguinte lá estava Jesus junto ao Rio Jordão com João Batista. Nesse comentário, o nosso amigo São Augusto, ele expõe sobre um ponto interessante, ou seja, você tem a Bíblia cristã, que ela é constituída por 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, diferente dos outros 66 livros da Bíblia, ou 73 livros, se você tiver uma Bíblia católica, os evangelhos eles trazem a particularidade da biografia da vida de Jesus. Ali você tem, nos 4 evangelhos, você tem narra-se o nascimento, narra-se a vida, os ditos, os mandamentos, os ensinos de Jesus, relata sobre seus milagres, sobre suas obras, relata-se também sobre sua prisão, sua condenação, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então, ou seja, ali você tem como se fosse um conjunto da vida de Jesus aqui na Terra. Os 4 evangelhos, quando você estuda bibliologia, ou teologia do Novo Testamento, eu me lembro que havia até uma pergunta que é feita, que se expõe dentro de cursos de teologia. Por que 4 evangelhos? Porque são 4 relatos. O que acontece? Qual que é o problema dos evangelhos? Que você tem ali relatos, muitas pessoas às vezes, principalmente os leigos, eu também um dia já fui leigo, imagina o seguinte, que os evangelhos foram escritos enquanto Jesus estava em vida, ou seja, ali o autor ele estava escrevendo o evangelho vendo Jesus pessoalmente. E não. O evangelho ele é feito de relatos, de tradição oral. Se você fazer uma análise horizontal dos evangelhos, ou seja, as pessoas elas costumam ler verticalmente a Bíblia. Mas se você fizer uma análise horizontal, que aí você pega o mesmo relato de um livro, compara com outro, compara uma Bíblia de versão, aquele relato de um determinado relato em outra Bíblia, de outra versão, por exemplo, você está numa João Ferreira de Almeida, você vai numa King James. Aí depois você compara numa Bíblia católica, uma Bíblia Ave Maria, uma Bíblia de Jerusalém. Então aí você consegue extrair, entender a narração de uma determinada passagem de forma mais ampla. O exemplo que o São Augusto ele traz nesse comentário é justamente isso. O relato sobre o batismo de Jesus, ele é uma coisa que está nos 4 evangelhos, que Jesus ele é batizado por João Batista. Os 3 evangelhos sinóticos trazem acerca do feito de Jesus após o seu batismo, que ele foi batizado e logo em seguida ele foi arrebatado, levado em espírito. Aqui ele até colocou no comentário dele, pelo Espírito Santo, mas na maioria das versões não vai falar Espírito Santo, e sim pelo Espírito propriamente, mas é possível sim, não vou dizer que o São Augusto está errado, podemos entender que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. O que acontece? Esse relato ele vai estar no Evangelho de Mateus, capítulo 3 e 4, Marcos 1, Lucas também 3 e 4, certo? Já o Evangelho de João narra-se sobre o batismo, mas sobre essa passagem de Jesus no deserto não narra. O que acontece? Lá fala-se que, por exemplo, no Evangelho de João, no dia seguinte, João
avista Jesus, né, João tinha os seus discípulos, que depois iriam se tornar seguidores de Jesus. Lá ele aponta a Jesus, né, eis ali o Cordeiro de Deus. Logo em seguida, no capítulo 2 de João, tem o relato sobre a festa das bodas de Canaã, né, o casamento, onde é dito que ocorreu o primeiro milagre de Jesus, né, transformar água em vinho. Então, ou seja, o Evangelho de João ele não traz a narração da passagem de Jesus no deserto. O que acontece? Temos aí uma contradição? Sim, temos. Tanto entre os evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. O que acontece? Se você for depender só do Evangelho de João, você não teria o relato sobre a tentação do deserto. A ordem dos fatos, digamos assim, é que Jesus, após o batismo, ele já foi diretamente sedentado no deserto. Então, ou seja, o Evangelho de João ele não traz esse relato. Aí eu trouxe algumas questões aqui para ser tratada no vídeo, que diz da seguinte forma, né? Eu elaborei aqui algumas questões. Bom, de onde surge a ideia do batismo? Ou seja, se você estudar no Antigo Testamento, não existe nenhum profeta, ninguém do Antigo Testamento praticava o batismo. Essa ideia de se batizar como uma forma de arrependimento, ela vem por intermédio do próprio João Batista, certo? Que inclusive é considerado um profeta, né? Aí vem a pergunta, de onde ele tirou essa ideia? Porque João Batista era um cara meio loucão, né? Tipo, ele vivia lá no deserto e tal, se alimentava de uma alimentação bem natural, né? Tipo, gafanhotos e mel silvestre. Poxa, o cara ele pregava o arrependimento e tal, ele pregava ali, estava ali, ele é apresentado dentro dos evangelhos como preparando o caminho para a chegada de Jesus. Mas ele praticava o batismo. De onde ele tirou esse conceito? De onde ele tirou essa ideia? Ou seja, para você que é protestante, para você que é evangélico, e depende, só usa a Bíblia como única regra de fé, certamente você não vai conseguir responder essa pergunta. Certo? Você vai ter que fazer um apelo histórico. Aí onde você vai descobrir que provavelmente ele tirou essa ideia dos essênios, ou até mesmo do hinduísmo lá da Índia. Porque o batismo ele é praticado pelos hindus muito antes de Jesus e João Batista terem existido. Isso é, se eles existiram, certo? Mas a Bíblia ela não dá essa resposta. Então, quando o seu pastor fala que a Bíblia ela é completa, inerrante, perfeita, pergunta para ele da onde que saiu a ideia de batismo. O seu pastor não vai saber responder. Outra pergunta que eu vou deixar aqui. Quem testemunhou Jesus no deserto? Ou seja, Jesus ele não escreveu os evangelhos. Os evangelhos eles foram escritos em torno de 40 anos depois da partida de Jesus, né? Ou seja, suponhamos que Jesus tenha existido, e aí ele morreu, ressuscitou e pum, subiu para o céu. O Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito em ordem cronológica, a datação dele é provavelmente a partir do ano 70 do primeiro século. Jesus, de acordo com os relatos, ele foi sozinho lá no deserto, ficou sozinho lá. Como que o autor dos evangelhos ficou sabendo desse relato? No caso, Marcos, né? O Mateus e Lucas. Se você fizer uma análise paralela dessa passagem de Jesus no deserto, você pode ver que o relato de Marcos é muito simplificado. Quem vai dar voz a Satanás, oferecendo lá, com Satanás tentando Jesus no deserto, é Lucas e Mateus. Só que aí vem a pergunta, de onde os autores tiraram essa ideia da tentação de Jesus no deserto? E também que ele foi visitado por Satanás. Sendo que depois disso, Jesus ele não faz menção nenhuma acerca desse ocorrido no deserto. Se você continuar lendo os evangelhos até o final, ele não faz mais nenhum tipo de menção referente a essa tentação dele, né, no deserto, essa experiência que ele teve no deserto. Outro ponto aqui, por que o diabo Satanás não aparece? Quem seria esse Satanás no deserto? Então, ou seja, se eu sou um crente, chegar aqui e falar, olha, eu estava no meu quarto orando e eu vi o Satanás aparecer para mim hoje à noite, certamente, até mesmo muitos crentes não acreditariam, falariam que eu estaria louco. Se eu estou louco, se eu falo que o diabo, por exemplo, apareceu para mim essa noite, no meu quarto aqui, porque eu estava orando e jejuando, eu posso ser taxado de louco. Por que que o autor do evangelho ou o próprio Jesus, que foi tentado pelo Satanás, não é taxado de louco, certo? Por que que ele não aparece hoje em dia para o crente? Se ele pode aparecer, veja bem, ele apareceu fisicamente para Jesus. Porque, principalmente se você ler o relato de Mateus e de Lucas, tem aquelas viagens em espírito e tal, nos filmes também é relatado sobre isso. Aí leva Jesus para o alto do pináculo, ordena que transforma a pedra em pães, porque Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Então dá-se a entender que principalmente nos últimos dias desse período de 40 dias que Jesus ficou no deserto,
que Satanás foi lá tentar ele com comida, porque certamente ele estava com muita fome e sede. Por que o Satanás não aparece mais hoje se ele existe? Todo cristão ele vai afirmar que Satanás existe, que Satanás é algo real. Por que ele não aparece? E se ele aparecer, quem que vai acreditar? Ou seja, mais uma loucura do meio cristão religioso, que as pessoas assim abraçam, né, com as duas mãos e não param para questionar. Poxa, peraí, não tem nada de errado com essa história? Último ponto, né? Qual cristão consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer? João 14, verso 12, 13, né? Jesus ele fala: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, né? Eu fiz, e outras maiores farão. Tudo é possível para aquele que crê. Por que nenhum cristão consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer? Se você é um cristão e está assistindo esse vídeo, você consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer? Certamente que não, certo? Nenhuma pessoa em sã consciência consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer, principalmente num deserto. Sem contar que o relato vai trazer que Jesus viveu também no meio dos animais selváticos, ou seja, existiam cobras, né, serpentes, enfim, ratos do deserto, para uma pessoa passar 40 dias e 40 noites sozinha. Ele foi guardado. Muitos cristãos morrem de forma brutal. É vítima da violência, como qualquer cético e religioso está sujeito, né? Vítima de assalto, de bala perdida, de doenças, de acidente, enfim. Mas Jesus foi guardado no deserto, e ali ele resistiu 40 dias e 40 noites. Por que não vemos nenhum cristão conseguindo praticar essa obra de Jesus? Para se questionar você. Se existe uma coisa errada nesse meio. Porque Jesus fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e outras maiores faria. Essa tentação dele no deserto podemos considerar uma obra. E por que não? Qualquer um que crê nele pode realizar as obras que ele fez, porque nenhum cristão consegue ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Então, ou seja, alguém está mentindo nessa história. Ou todo cristão é mentiroso, não crê de verdade em Jesus, ou a história é absurda. Aí você escolhe qual é a sua posição. Se você é um falso cristão, ou se você vai assumir a realidade que a história é absurda e que provavelmente isso não ocorreu. Na verdade, muitos cristãos eles percebem a loucura dessa história e eles começam a inventar, né, diversos pontos do tipo, não, olha, veja bem, isso não aconteceu de forma literal, é uma passagem espiritual, é que a gente quer passar uma lição pra gente, e aí surgem diversas interpretações, cada interpretação se choca, né, se contradiz uma com a outra. Se há um Deus perfeito que inspira isso, ele sabendo, né, ele sendo onisciente, sabendo que num futuro distante ou próximo dali, muitas pessoas teriam diversas interpretações equivocadas e contraditórias acerca desse relato, ele teria, né, na palavra dele feito, por aquilo ser considerado a palavra dele, ele teria feito algo para impedir toda essa bagunça. Vou encerrar o vídeo aqui, que acho que eu já falei o suficiente. Espero que você se você for cristão, não fique chateado, mas sim que a minha intenção não é tirar sua fé em Deus, sua fé em Jesus. Mas assim, para analisar um pouco sobre essa história. Perceba que eu apresentei aqui uma contradição inegável, certo? Não tem desculpa. Se o Evangelho de João estiver certo, o relato da passagem de Jesus no deserto não existiu. Se os outros evangelhos estiverem certos, então a bodas de Canaã não pode ter existido, não pode ter ocorrido. Tá bom? Para analisar, leia mais sua Bíblia, leia uma mesma passagem em outras versões, tá? Procure estudar, questione o seu pastor, questione seu padre. Se você não tomar cuidado, os líderes religiosos eles vão continuar vivendo aí, né, às suas custas, entendeu? Pregando para você coisas sem um fundamento racional, um fundamento lógico, usando você como massa de manobra. Então, de repente, isso daí não seja uma coisa que seja legal para você. Tá bom? Beleza? Dúvidas, críticas, sugestões, os comentários estão abertos como sempre, certo? Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e deixe seu like também, tá? Que aí ajuda, né, bastante o vídeo. Uma lavagem cerebral ao que sofremos.